Olá pessoal, bem-vindos a Degustando Whisky. Eu sou Márcio Becker e esse é o vídeo número 27 e eu vou começar o vídeo de hoje agradecendo vocês que têm assistido aos vídeos, têm participado com comentários, com críticas, com sugestões, com questionamentos, dúvidas, por e-mail, por mensagem. Pessoal, muito obrigado, vocês engrandecem esse site, eu sou muito grato a isso, valeu mesmo. E eu acho que chegou a hora de retribuir um pouco o carinho de vocês, a atenção de vocês e começar a responder esses questionamentos e atender aos pedidos. E um questionamento que me foi feito várias vezes é referente à oxidação no mundo do whisky. E é sobre isso o vídeo de hoje, oxidação. A ideia é passar para vocês não apenas o conceito do que é oxidação, mas como vocês podem testar em casa se o whisky de vocês oxida ou não oxida. Porque, na verdade, tem muitas pessoas que não acreditam na oxidação, que dizem que a oxidação não existe, que é uma bobagem, uma frescurite que inventaram, enquanto outras pessoas sinalizam que realmente existe oxidação e ela é bem importante, bem notória nos whiskies. Pessoal, vamos primeiro ao conceito, tá? Depois eu mostro como vocês podem validar isso aí. Oxidação é um fenômeno químico. Eu não sou especialista em química, adoro química, acho muito legal, mas não sou especialista. Então vou passar para vocês o conceito mais leigo e mais voltado ao nosso mundo do whisky. Oxidação é um fenômeno químico em que ocorre a combinação das substâncias presentes no whisky, tá, com o oxigênio que está presente, por exemplo, no ar. Tá? Em termos químicos, tá, o que acontece é uma perda de elétrons. No que se refere ao whisky, o que acontece é que as substâncias que estão presentes dentro do whisky, existem várias substâncias presentes dentro do whisky, essas substâncias combinam, reagem com o oxigênio. E quando isso acontece, essas substâncias mudam de estrutura. E quando muda a estrutura, muda aroma, muda sabor, muda até a textura do whisky. Tá? Então, de uma forma mais sucinta, oxidação, no que se refere ao whisky, é quando o whisky em contato com oxigênio muda de característica. Muda de sabor, muda de aroma. Isso é bastante comum no vinho. E no vinho acontece de uma forma muito mais rápida. Basta abrir a garrafa e o vinho já vai estar mudando de aroma, de sabor, até de textura. Tá? No whisky também acontece, mas de uma forma muito mais lenta. Às vezes é tão lenta e é tão sutil que pessoas dizem que ela não existe. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês como vocês podem testar em casa para chegar na conclusão de se existe ou não existe a tal da oxidação. Tá? Primeira técnica, eu vou mostrar 3 técnicas. A primeira técnica é muito simples, eu nem diria que é uma técnica, tá? É quase natural isso aqui. Consiste no quê? Em comprar um whisky, qualquer whisky, né? Tanto faz se é blended, single malt, o que for, tanto faz. Compre um whisky e abram o whisky. Sirvam uma dose e prestem atenção no whisky que vocês estão tomando. Tá? Avaliem esse whisky, degustem essa primeira taça do whisky. Tá? E guardem na memória. E ao passar do tempo, vão consumindo, vão dividindo com os amigos, com os familiares, vão apreciando o whisky como vocês bem entenderem. Quando chegar lá pela metade da garrafa, ou até um pouco depois da metade da garrafa, e considerando-se que pelo menos tenha passado alguns meses, que a garrafa já tenha baixado de nível, vocês novamente sirvam uma dose para degustação, para avaliação. E aí vocês avaliam novamente o whisky, quando o whisky já está pela metade da garrafa. Tá? E lembrem, comparem com aquela primeira dose, logo de quando a garrafa logo foi aberta. Tá? É uma técnica bem válida, muitas pessoas utilizam, essa técnica é a técnica mais barata que existe para se avaliar se o whisky muda ou não muda de sabor a partir da oxidação. Mas tem porém. Tá? Em primeiro lugar, tem que ter uma boa memória. Segundo lugar, a gente tem que ter noção de que, dependendo do dia, o nosso humor muda. O nosso humor, quando a gente degustou o whisky, quando o whisky estava lacrado, era o humor de um determinado dia. Quando está lá na metade da garrafa, de repente a gente está num dia que não está assim com muito bom humor, a gente pode até considerar que o whisky não está tão bom e pode culpar a oxidação por causa disso. Às vezes a oxidação é muito sutil, às vezes ela realmente muda bastante o whisky, mas a gente tem que levar em conta a questão do humor. Então essa técnica tem esse pequeno perigo, que é a questão do como o avaliador realmente está se sentindo no dia da avaliação. Ok? Outra técnica, tá, consiste em comprar 2 garrafas do mesmo whisky.
já é uma técnica mais cara. Tá? Qual é a ideia? As duas garrafas do mesmo ano, do mesmo lote, preferencialmente, tá? Guardem uma das garrafas, a garrafa fechada, deixe guardada. Outra garrafa, vocês abrem, consumam, apreciem, sempre com moderação, numa boa. Quando chegar lá pela metade da garrafa, e novamente, considerando-se que já passaram-se alguns meses desde que a garrafa foi aberta, tá? É importante a questão do tempo na oxidação do uísque. O uísque oxida de forma lenta, então precisa tempo, tá? Passados-se alguns meses, peguem uma dose dessa garrafa que está pela metade e voltem com a garrafa que está lacrada. Abram ela, peguem uma dose dessa garrafa que está novinha ainda e comparem as duas doses. A dose da garrafa lacrada com a dose da garrafa que está pela metade. Assim vocês evitam o pequeno detalhe do humor. Tá? Vocês vão ser totalmente imparciais. Vai ser muito legal esse teste. Muita gente percebe diferença dessa forma. Ok? Terceira técnica é quase uma técnica científica. Tá? Novamente, compre um whisky da sua preferência. Eu comprei um Macallan 12 anos Sherry Oak, padrãozinho, normal, já faz algum tempo, e quando eu comprei ele, eu abri ele e dividi ele em 3 garrafas menores. O que sobrou daquele whisky eu já consumi, bom whisky por sinal, tá? Mas qual é a ideia por trás desse experimento? É um experimento que eu vi na internet de um parceiro aí que também trabalha com degustação de whisky, tá? E eu comecei esse experimento em fevereiro de 2013, tá? Peguei o Macallan 12 anos, coloquei ele aqui na garrafinha, até em cima na primeira garrafa. Na segunda garrafa, até a metade. Na terceira garrafa, só um pouquinho de whisky. Tá? Qual é a ideia por trás disso? Utilizando-se de garrafas menores, tá? Essas aqui são garrafas de 200 ml, 220 ml, bem higienizadas, bem enxaguadas para não ter nenhum resquício de produto de limpeza. A gente divide o whisky em proporções diferentes de whisky com ar, tá? Whisky com oxigênio. Tá? Aqui tem bem pouquinho de oxigênio, simulando uma garrafa lacrada que também tem bem pouquinho de oxigênio. Nessa garrafinha aqui já está meio a meio, meio ar, meio líquido, e aqui muito oxigênio, muito ar e pouquíssimo uísque. Tá? Qual é a ideia agora? É a gente abrir essas 3 garrafas. Passaram-se 1 ano e 7 meses que essas garrafas ficaram guardadas dentro do armário, ao abrigo da luz, ao abrigo do calor, intocadas, tá? E a ideia agora é abrir e provar essas 3 garrafinhas, tá? Na teoria, aqui não deve ter ocorrido oxidação, ou muito pouca, imperceptível. Aqui deve ter ocorrido um pouco de oxidação, e aqui deve ter ocorrido bastante oxidação. Então agora eu vou basicamente provar e vou passar para vocês o meu veredito se há ou não há oxidação. Estou bastante ansioso, eu confesso. O pessoal comenta que o Macallan não tem muito problema com oxidação. Já vou tirar isso aí a limpo. Tá? Uma coisa que ajuda a evitar a oxidação dos whiskies em casa é quando a gente abre a garrafa, serve a dose, a gente logo depois de servida a dose, a gente pega e tampa novamente a garrafa. Para não ficar havendo muita troca de oxigênio, de ar, né? E não perder muito do aroma do uísque, do álcool. O álcool carrega muito de aroma, de sabor. Olha, essa garrafa aqui tem bem pouquinho mesmo. Então, a ideia agora é eu passar para vocês as diferenças entre essas 3 garrafinhas aqui. Vou deixar organizado melhor esse cenário aqui. Vamos lá. No aroma, pessoal, é realmente o que eu lembro do Macallan. Um aroma vivo, presente, forte, complexo, sherry. Não vou ficar passando notas de degustação, mas o aroma aqui está bem complexo e bem vivo. No segundo. No segundo eu vou dizer para vocês que o aroma é bastante similar, eu diria que é até o mesmo whisky, mas ele está levemente suavizado, eu diria um pouco mais adocicado, um pouco menos de sherry. Tem um pouco de diferença sim, só que se fosse de uma forma desavisada, eu diria que é o mesmo whisky, eu não notaria a diferença. Só prestando atenção para notar a diferença.
Agora aqui nessa garrafinha aqui, que essa tem-se a expectativa de ter oxidado mesmo. Ó, pessoal, aqui é outro whisky. Este aqui não é o mesmo whisky. Se não tivesse escrito aqui Macallan 12 anos Sherry Oak, eu não diria que é o Macallan Sherry Oak. Muito diferente. Deixou até de ser agradável. Tá? Vamos ao teste do sabor. Vou saborear os três e no fim vou dar o veredito para ser mais rápido, tá? Saúde. Pessoal, vou dizer o seguinte para vocês. No teste do sabor, muito bom mesmo. Gostoso, encorpado, oleoso, textura envolvente, enche a boca, como é o Macallan, tá? Muito bom mesmo. Eu diria que é complicado dizer se mudou realmente o gosto ou se foi porque eu tinha provado anteriormente o outro whisky e lavei a boca com água. A diferença é mínima e eu não tenho como afirmar que é por causa da oxidação. Eu diria que é muito similar. Está diferente, eu acho que está, mas eu não tenho como afirmar que é por causa da oxidação. Eu estou sendo bem justo com vocês, bem honesto. Eu não posso afirmar que é por causa da oxidação, mas que está diferente, tá? Agora, este aqui, essa garrafinha aqui medonha, também diferente o whisky. É outro whisky, é um whisky que não deixou de ser agradável, não é mais agradável, não está mais gostoso. As notas são completamente diferentes e realmente prova que a oxidação influencia sim no whisky. Pessoal, oxidação existe, é uma coisa que a gente pode observar, principalmente quem gosta de avaliar o whisky, de degustar, que vai a fundo, que gosta de sentir todo o sabor do whisky, na completude do whisky. Agora, tem alguns detalhes que a gente deve observar. Não é à toa que as pessoas dizem que oxidação existe, outros dizem que não existe, que isso quase vira um mito. Por exemplo, duas pessoas conversando, uma diz assim, meu whisky está lá em casa, já está na metade e eu não noto diferença. O outro fulano vai e diz assim, pô, eu tenho whisky lá em casa e está bem diferente, eu acho que está muito diferente, não é mais o mesmo whisky de quando eu abri a garrafa. Um fator importante a avaliar, em primeiro lugar, é a qual whisky eles estão se referindo. É o mesmo whisky? Cada whisky oxida de um jeito diferente. Independente se é blended, se é single malt, se é escocês, irlandês, americano, japonês, não importa. Cada whisky é composto por substâncias diferentes, tá? Então, tem aromas diferentes, sabores diferentes e substâncias diferentes. Cada substância oxida de uma forma diferente. Segundo ponto, a questão do tempo. Não adianta a garrafa estar pela metade se ela foi aberta hoje. Não vai dar tempo de oxidar. Não vai ser muito perceptível a diferença. Talvez se perceba alguma coisa no aroma, mas no sabor vai ser complicado perceber a diferença. Agora, se é uma meia garrafa que já está parada há um ano e meio, já dá para sentir diferença. Blended whiskies normalmente se beneficiam depois de alguns meses, quando o nível da garrafa já está mais baixo. Eles ficam mais adocicados, mais saborosos. Da mesma forma, se for muito tempo depois, tipo 1 ano, 2 anos, e o nível estiver ainda mais baixo, começam às vezes a surgir aromas mais assim, lembrando alguns tipos de gases, ou um sabor mais metálico, tá? Então, alguns whiskies se beneficiam, outros não se beneficiam, alguns depende de um determinado momento, então tem tudo isso envolvido. A mesma história acontece no mundo do vinho. O vinho, depois de aberto, às vezes ele melhora e depois decai bastante. Então, tem todo esse detalhe no mundo do whisky também. Pessoal, eu espero que vocês possam fazer o teste em casa. Não é um teste muito caro. Essas garrafas são baratas. Sugiro vocês que, se vocês forem fazer o teste, não comprem miniaturas de 50 ml ou 100 ml. Procurem de 200 ml ou um pouco mais. O teste vai ficar mais fidedigno, tá? Vai ter mais proporção de oxigênio aqui dentro. O teste vai funcionar melhor, tá? Garrafinhas são baratas, R$2. Eu consegui cada uma dessas garrafinhas por R$2 com a tampa já. Beleza.
etiquetem ela direitinho, deixem bem lavado, guardem no armário, sejam imparciais e tirem a limpo essa dúvida. Para mim, está mais que claro, a oxidação existe e eu sempre considero a oxidação nas minhas avaliações de whisky, nos meus reviews, porque eu provo um pouco do início e um pouco algumas semanas depois para saber se o whisky muda ou não muda de característica. Acho que é no mínimo justo com vocês, ok? Pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Apreciem seus whiskies com moderação. Saúde!